pessoal! Bem-vindos, bem-vindas ao 11º episódio do projeto LogMob, projeto esse de extensão, produzido pelo Lamote. Eu, a professora Vanessa, junto com o professor Alejandro, e os alunos bolsistas Alexandre, Eduardo, Jéssica e Giovana. A gente produziu durante todo esse segundo semestre de 2021 vários episódios contando, sobre os 5 Ws, tanto da logística quanto da mobilidade. Hoje a gente vem aqui para apresentar para vocês o nosso último episódio, então, onde a gente tenta trazer para vocês uma contribuição sobre a integração entre essas duas grandes áreas. Em uma cidade onde há a existência de diversos processos ocorrendo simultaneamente, todos precisam estar em harmonia para que essa gestão seja eficiente e eficaz. Afinal, o que aconteceria se os carros pudessem estacionar em qualquer lugar ou em qualquer velocidade, andar, Ou se os caminhões decidissem fazer o processo de carga e descarga nas paradas reservadas para os ônibus ou para veículos de emergência? Nesse nosso capítulo 11, a pergunta inicial é: se você sabe responder qual a relação entre a logística e a mobilidade urbana. O conceito de mobilidade urbana, de maneira geral, abrange o deslocamento de pessoas no território de uma cidade, assim como as condições desses deslocamentos. Paralelamente, a acessibilidade compreende a capacidade de qualquer cidadão atingir o destino que deseja, seja quais forem suas especificidades. Sendo o espaço urbano um ambiente público pertencente a todos, é fundamental a sua distribuição de maneira igualitária, de forma a proporcionar acessibilidade universal e uma mobilidade urbana que garanta a capacidade de deslocamento das pessoas em uma sociedade, levando em conta não apenas veículos motorizados, mas também modos de transportes alternativos, como a bicicleta, e priorizando o pedestre no topo da pirâmide, para que todos encontrem êxito nos seus deslocamentos, trazendo o fator humano para o planejamento. No Brasil, ainda na década de 60, iniciaram-se grandes investimentos no modelo rodoviarista, seguidos pelo êxodo rural. A migração de milhões de pessoas em um curto período de tempo originou grandes centros urbanos incapazes de serem planejados, impactando fortemente o setor de transportes. Somado a isso, a popularização do carro resultou em cidades centradas na mobilidade individual, com largas avenidas e falta de infraestrutura adequada para as calçadas. Com uma proposta que prioriza as pessoas e valoriza os diferentes meios de transporte, a mobilidade urbana sustentável surge para estimular o questionamento sobre a maneira como o tráfego acontece hoje e de que forma podemos melhorá-lo. Como principais mudanças, propõe o incentivo aos deslocamentos por modos de transporte ativos e a priorização dos transportes coletivos. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias, como a eletrificação dos veículos, contribui para a mitigação de alguns problemas atuais no campo da mobilidade, mas de maneira secundária, afinal a solução efetiva para os congestionamentos, por exemplo, é eliminá-los e não apenas torná-los silenciosos e não poluentes. Já os transportes coletivos, se eletrificados, vão ao encontro de soluções adequadas, tanto para as poluições sonora e atmosférica, quanto para a melhor distribuição do espaço urbano. A integração entre a mobilidade e a logística representa a melhoria em infraestrutura e acessibilidade e inclusão social de todos os grupos que ocupam o espaço urbano, além de custos de operações reduzidos, maior competitividade e satisfação dos consumidores. O conceito de logística urbana é o processo de otimização das atividades logísticas e de transporte por empresas particulares em áreas urbanas e um ambiente de tráfego, congestionamento e de consumo de energia dentro da estrutura de uma economia de mercado. Diante de uma demanda crescente e de novos padrões de produção, a logística se destaca como prioridade para assegurar a distribuição de produtos nas grandes cidades e centros urbanos. Os novos hábitos de consumo, as compras online, o maior acesso a crédito e, consequentemente, o maior volume de compras realizadas e demandando rápidas e fracionadas entregas, atuam diretamente para um fluxo maior de veículos. Proporcionar uma boa experiência de compra a clientes cada vez mais exigentes por qualidade, bons preços e atendimento personalizado é um dos principais desafios. Projetos para a logística urbana, repensando a mobilidade urbana de forma eficiente, precisam ser proporcionados
tanto pela iniciativa privada como pelo poder público, e incentivados pela sociedade, especialmente os consumidores. A administração das cidades é responsável pela infraestrutura das vias urbanas, por onde trafegam os veículos motorizados e não motorizados. No entanto, quando é dada atenção exclusiva à ampliação e manutenção das pistas dedicadas aos carros, inibe-se o crescimento da mobilidade ativa, reforçando a distribuição desigual do espaço público e precarizando a infraestrutura das calçadas. Isso faz com que o cidadão se veja dependente do carro para a maioria de seus deslocamentos, mesmo que de curta distância. Dessa forma, o elevado número de carros nas ruas acaba por gerar congestionamentos, aumentando o nível de estresse dos motoristas e o risco de acidentes, além do desperdício de tempo. Para mudar essa realidade, o carro precisa deixar de ser a primeira opção. Para suprir essa lacuna, existe o transporte público coletivo, capaz de conectar as extremidades de uma cidade e até mesmo de uma região metropolitana. Mas quando o ônibus, principal veículo de transporte coletivo, deixou de ser atrativo, boa parte da população preferiu adquirir um carro e se encarregar de seus próprios caminhos. Para inverter esse cenário, medidas precisam ser tomadas, podendo ser mais impactantes, como a implantação de corredores de ônibus, ou mais simples, como o compromisso com horários e itinerários e a disponibilização de informações atualizadas. O conceito de ruas completas coloca em prática a melhor distribuição das vias urbanas, permitindo que os veículos e as pessoas tenham vez em um mesmo ambiente, mais seguro e eficiente. Paralelamente, em um recorte um pouco maior, vem à tona o conceito de bairros autossuficientes, cujos moradores podem trabalhar e ter acesso à saúde, educação e comércios essenciais sem precisar se deslocar ao centro. Isso também permite a descentralização de processos logísticos e o uso de veículos de menor porte para o transporte de cargas, uma vez que os comércios de bairro têm menor demanda de suprimentos e atendem um público fixo oriundo das vizinhanças. Já a logística está presente nas transferências e movimentações em um território para atender às necessidades dos consumidores. Podemos identificar a logística atuando desde o momento em que uma pessoa acorda até o momento que se deita. Agora mesmo, você que está assistindo, já se perguntou como seus objetos pessoais chegaram até você? É certo que houve logística envolvida desde a aquisição da matéria-prima e ainda envolverá a logística após o consumo dele. Casualmente, pensamos em logística apenas como o deslocamento de materiais para entrega final, mas é um processo que está muito mais próximo de nós do que imaginamos, fazendo uma roteirização para viagens, encaminhando os resíduos de produtos para outro destino que não seja o descarte através da logística reversa. O mau planejamento desse processo pode acarretar problemas como o crescimento do e-commerce, distribuição diária de determinado grupo de mercadorias e espaços menores para armazenagem. Além de um problema recorrente, que é a interação entre os veículos comerciais, privados e coletivos, que geram congestionamentos, problemas esses que podem ser mitigados com políticas públicas, utilizando uma visão conjunta, impulsionando desde o setor público e privado para desenvolver políticas comerciais e de logística urbana. Os problemas que encontramos na logística urbana estão relacionados aos problemas encontrados também na mobilidade urbana, pois a circulação de veículos de carga nas vias públicas geram congestionamentos. Então, para a solução de todos os problemas, a logística e a mobilidade devem ter medidas integradas em busca de desenvolver cidades inteligentes, que priorizem a qualidade de vida de seus habitantes, atendendo suas necessidades básicas. A partir da concentração populacional nas áreas urbanas e da ampliação do acesso a políticas de financiamento, a aquisição de veículos particulares como carros e motos disparou. Como consequência, as cidades passaram a enfrentar diversos problemas relacionados ao trânsito: acidentes, congestionamentos, poluição, ruído, sedentarismo, consumo de recursos naturais, disputa pelo espaço urbano, entre outros. Esses desdobramentos custam bilhões de reais para os cofres públicos anualmente e geram impactos sociais e ambientais. A perda de produtividade devido aos congestionamentos, por exemplo, se reflete no bolso de todos os cidadãos, uma vez que aumenta o consumo de combustível e prejudica o transporte de cargas, vital para a distribuição de qualquer bem de consumo. Além do mais, o excesso de tempo no trânsito tem reflexos na saúde das pessoas, pois aumenta a exposição aos gases poluentes emitidos pelos veículos e colabora com o sedentarismo, mantendo os motoristas sentados dentro dos seus carros e ocupando o tempo que poderia ser dedicado para a prática de exercícios físicos. A falta de segurança viária é outro fator com impacto direto tanto na saúde quanto na economia,
pois gera enormes gastos para o Sistema Único de Saúde, sem contar o valor imensurável de tantas vidas perdidas no trânsito. Quando se fala de segurança de ciclistas e pedestres, os números salientam a vulnerabilidade desses grupos no meio urbano, geralmente por causa da infraestrutura em más condições ou inexistência de passeios e pistas para tráfego de bicicletas. Cenários assim constituem barreiras à mobilidade ativa, perpetuando o hábito de se escolher sempre o carro, mesmo que para deslocamentos de curta distância. Para que ocorram mudanças nesse cenário, é importante a adequação da infraestrutura e serviços relacionados à mobilidade das pessoas, assim como no transporte de mercadorias. A logística está entre as atividades que mais demandam esforços e pesquisas na busca pela otimização. Desenvolver processos eficientes e alinhados com as necessidades das empresas e dos seus clientes é um desejo de todos os envolvidos. Investir em logística, além de reduzir os custos da operação, as torna também mais competitivas, construindo assim uma realidade com credibilidade junto ao seu consumidor e também para que haja expansão dos seus negócios. Essa relação tem condição direta e a realidade direta com a mobilidade urbana das cidades. Por isso, dentre os motivos para o investimento em logística, é preciso destacar a criação de um planejamento de entregas, utilizando de tecnologias de ponta e softwares que vão auxiliar e diminuir, consequentemente, os recursos e a mão de obra. Se a entrega do produto adquirido pela internet não se der de forma rápida e eficiente, o serviço não atenderá às expectativas do cliente. A inovação, ela pode ser a chave para soluções de logística urbana. Elas ainda não resolvem os problemas de mobilidade encontrados em muitas cidades, mas surgem como exemplos as entregas realizadas com veículos terrestres inteligentes ou não tripulados, que são mais econômicos, pequenos e têm baixa ou nenhuma emissão de poluentes, contribuindo, então, para diminuir as externalidades causadas pelo uso intensivo dos veículos que usam de combustíveis fósseis para fazer essas entregas de última milha. O preço do combustível afeta o preço final dos produtos da logística urbana, pois, segundo as empresas desta área, impacta de 30% a 60% do valor do frete no Brasil. À medida em que o combustível eleva o seu preço, ele acaba elevando também o custo do sistema logístico, além, novamente, de todas as externalidades que os veículos causam na mobilidade urbana das cidades. Encontrar, então, alternativas sustentáveis para as entregas, como o uso de bicicletas e até mesmo o deslocamento a pé, promovendo assim também a mobilidade urbana sustentável, é o próximo passo para uma logística eficiente e para cidades também mais humanas. Precisamente, as mudanças para práticas sustentáveis de mobilidade urbana estão acontecendo nas cidades que priorizam os deslocamentos ativos e modos de transporte coletivos frente aos carros e motocicletas. Mas essas novas soluções de mobilidade partem de uma mudança de concepção sobre o tema, buscando o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores das cidades, e onde a comunidade, a iniciativa privada e o poder público atuam juntos com ações de conscientização e investimento em infraestrutura adequada para os deslocamentos a pé e por bicicleta. Em países europeus, por exemplo, o entendimento acerca da importância da caminhabilidade está presente e vem sendo colocado em prática há bastante tempo, como é o caso de Helsinki, na Finlândia, cujo plano de mobilidade segue a lógica de que quanto mais pessoas existem em uma cidade, menos carros deveriam ser permitidos nas ruas. A cidade espera tornar o carro obsoleto até 2025, priorizando os transportes ativos. Na capital holandesa, Amsterdã, a mobilidade ativa se destaca, com infraestrutura urbana voltada fundamentalmente para pedestres e ciclistas. Assim, uma das principais identidades da cidade são as bicicletas, que foram ganhando espaço aos carros graças às reivindicações populares por um trânsito mais seguro, tendo como resultado contínuos investimentos públicos na extensão e manutenção de ciclovias e ciclofaixas. Em paralelo à mobilidade ativa, o transporte público coletivo cumpre papel fundamental na construção de modelos de mobilidade mais eficientes e sustentáveis, uma vez que oferece a opção mais democrática para percorrer longas distâncias. Também na Europa, a maior atratividade do transporte coletivo leva a uma divisão mais equilibrada entre os modos de transporte, tanto no número de usuários como no uso do espaço público.
No Brasil, além dos exemplos de metrôs em grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, merecem destaque os sistemas de BRTs, caracterizados pelo seu menor custo de implantação e por uma operação mais rápida e eficiente. O sistema, do qual a cidade de Curitiba é pioneira, se diferencia dos ônibus em geral por trafegar por uma faixa exclusiva e pelo pagamento da tarifa a ser feito na estação de embarque e desembarque, do lado de fora do veículo. Como podemos ver, a adoção de práticas de mobilidade e logística mais sustentáveis depende fortemente das escolhas do consumidor, pois comandam o mercado. Para atender às necessidades, a indústria lança novos produtos que precisam ser entregues o mais breve possível, pois a demanda é urgente e as entregas devem ser rápidas. Ao mesmo tempo, essa demanda é passageira, então não se pode ter estoque desses produtos. Isso exige uma movimentação de mercadorias muito grande, um bom gerenciamento de estoque, informações e planejamento de distribuição. Hoje, temos novos conceitos logísticos para as entregas, como as entregas no mesmo dia, cross-border, pick-up. Os operadores logísticos são organizações que prestam serviços logísticos ou de gestão para terceiros. Em algumas situações, propiciam mão de obra especializada para certas operações do ciclo da cadeia de suprimentos. Operacionaliza aquisição, movimentação, armazenamento, transporte e distribuição de produtos. A globalização, que implica na compra e venda de produtos em qualquer local do planeta, resulta em maior número de clientes e fornecedores, maior número de locais para suprimento e distribuição, maiores distâncias a serem percorridas, maior complexidade cultural e regulatória. A crescente exigência por melhores serviços por parte dos clientes e consumidores é um fato que tem contribuído para aumentar a complexidade logística. No caso dos clientes institucionais, sejam eles indústria ou comércio, a pressão é maior por consistência, frequência, velocidade de entrega. Os movimentos just-in-time na indústria, o ERC, o QR, no varejo são sinais mais evidentes dessa nova tendência por parte dos clientes institucionais. No caso dos consumidores finais, a demanda é pela facilidade de poder fazer compras remotas, através de telefone, internet e catálogo, e receber no local desejado na hora conveniente. Como vemos, tudo isso precisa de muito transporte, armazenamento, estratégia de deslocamento, roteirização de entregas, e para ser ágil e eficiente, precisa de mobilidade. A fim de garantir a eficiência da mobilidade, o poder público cumpre papel fundamental, atuando em 3 diferentes níveis: a esfera federal, a estadual e a municipal. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT, é formado pelo conjunto desses órgãos, que planejam e cuidam do trânsito no Brasil. Os órgãos públicos podem ser normativos, como o CONTRAN e o CETRANS, ou executivos, como a SENATRAN, o DENIT, os DETRANS, os DERS e a PRF. Além disso, os departamentos municipais de trânsito são responsáveis pela administração, fiscalização e sinalização do trânsito de cada cidade. Portanto, cabe às prefeituras a administração e ampliação de linhas de transporte municipais, corredores de ônibus, ciclovias e ciclofaixas, assim como a responsabilidade de elaborar o Plano de Mobilidade Urbana Municipal, que deve ter como prioridade os modos de transporte ativos e coletivos. Mas, para que a gestão do trânsito seja desempenhada da melhor maneira possível, a comunidade precisa estar ciente do que está sendo planejado. Portanto, faz-se necessária a construção de uma sociedade consciente do seu lugar no debate, por meio da divulgação de informações verdadeiras e acessíveis acerca das decisões que estão sendo tomadas. Quanto ao setor privado, é possível afirmar que a maioria das empresas tem influência na mobilidade urbana, ainda que não sejam ligadas ao setor de transportes. Isso porque os estabelecimentos comerciais tendem a atrair fluxos de pessoas para o seu entorno, além da realização de processos de carga e descarga. Por isso, a escolha do local para a instalação de empreendimentos como hospitais, shoppings ou supermercados deve ser estratégica, sem esquecer de avaliar o impacto no trânsito. As rupturas podem ser consideradas como a falta de determinado produto no supermercado ou até mesmo na indústria. A causa dessas rupturas pode estar ligada a um controle de estoque inadequado e acarreta em grandes consequências para toda a cadeia de suprimentos. Uma dessas rupturas é o efeito chicote, que é o resultado da discrepância entre a demanda real e a prevista, unida à intenção das empresas alinharem sua oferta a essa demanda sem deixar de atendê-la. Dessa forma, as empresas, por não possuírem as informações corretas de seus clientes, buscam se proteger e garantir o estoque para uma possível variação dessa demanda,
Porém, como essa demanda prevista muitas vezes não se concretiza, as organizações acabam com excesso ou falta desses produtos. Independentemente da situação, esse reflexo vai sendo passado de cliente para fornecedor até o final da cadeia. Num cenário bem atual, a pandemia não impactou apenas a saúde, pois houve crise em diversos aspectos do cotidiano e pode ser classificada como uma crise tripla: comportamental, sanitária e econômica. Diante disso, as empresas estão repensando suas cadeias de suprimentos para responder ao mundo pós-Covid. E isso pode significar tornar as cadeias de suprimento menos eficientes, mas mais resilientes, promovendo mudanças significativas, passando de globais para locais e de enxutas para flexíveis, e que sejam à prova de riscos. Mas não foi só a logística impactada pela Covid-19. A mobilidade tem sentido também os efeitos do mundo pré-pós-pandemia e vivemos a expectativa do que nos aguarda nesse chamado novo normal. Com o capítulo de hoje, que encerra nosso minicurso LogMob, conseguimos verificar a ligação direta que existe entre a logística e a mobilidade urbana, pois não podemos planejar a movimentação de cargas e fluxos de produtos dentro de uma cidade sem levar em conta como são os padrões de deslocamentos e as escolhas de transporte da população em geral. A logística e a mobilidade caminham juntas, estão integradas e impactam em todos os setores da sociedade. Esperamos que tenham gostado desse capítulo final e do nosso minicurso em geral, respondendo às 5 questões formuladas: que, quando, onde, quem e porquê sobre logística e mobilidade urbana. Para todos os integrantes desse projeto, representou uma oportunidade de grande aprendizado, como desejamos que tenha sido para vocês. Os 11 capítulos do minicurso estão disponíveis no canal de YouTube e nas redes sociais do Alamote para acesso, visualização e uso de forma permanente. Podem entrar em contato conosco a qualquer momento e não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado pela audiência durante esses 6 meses. Esperamos vocês nas próximas atividades do Alamote. Até mais!